Você conhece o Sonic, o ouriço? Eu sei que você já deve saber, mas no começo dos anos 90 passavam 2 desenhos diferentes do Sonic na TV na mesma época. O quê? Entendi, foi nada. Scott Pilgrim, o novo anime da Netflix. Inspirado em um filme de mesmo nome, essa é a história de Scott, um cara que vive tendo diversas e diversas vezes o mesmo sonho com a mesma garota. Ele não faz ideia de como ou por que ele tá tendo os mesmos sonhos com alguém que ele nunca viu na vida. Mas como a princípio são só sonhos, ele decide continuar vivendo a vida dele normalmente. Ele tem uma banda. Ele é o guitarrista da banda Sex Bobomb, eu não consigo tancar esse nome. Nós somos o Sex Bobomb! 1, 2, 3, 4... Ele também tá saindo com uma garota do ensino médio chamada Knives Shaw. Pro Scott eles estão só saindo, mas pra ela eles já estão namorando, ou seja, em algum momento isso aí vai dar problema. As coisas só vão pra frente mesmo quando o Scott e os outros integrantes da banda vão pra uma festa. As coisas estavam indo relativamente bem na festa quando de repente o Scott encontra ela, a garota que veio diretamente dos seus sonhos. Inclusive é exatamente assim que o anime nos apresenta ela, a garota dos sonhos. E o Scott ele fica meio sem saber o que fazer porque ele não acredita no que tá acontecendo, mas ele vai até lá pra falar com ela, puxando o pior assunto que ele podia puxar, mas ele vai. O cara resolve puxar assunto falando sobre o Sonic, cara, o Sonic. Um era tenso e dramático, e o outro era uma versão engraçadinha em que ele amava cachorro-quente. E o mesmo cara dublava o Sonic nesses 2 desenhos. Dá pra escrever um manual de como não chegar em alguém só assistindo esse primeiro episódio. Mas até que ela foi legal com ele, não esculachou ele nem nada. Ou seja, meio que dá pra dizer que funcionou. É isso aí, galera, tá liberado puxar assunto falando do Sonic. Enfim, depois de perceber que tá meio que passando vergonha, ele decide sair dali. E ele decide perguntar pras pessoas da festa se alguém conhece aquela garota, porque até então ele só tinha visto ela nos sonhos dele, o que não é uma coisa muito normal. Então Scott acaba descobrindo que o nome da garota misteriosa é Ramona Flowers. E também descobre algumas outras informações conversando com a amiga dela. Ela acabou de se mudar de Nova York pra Toronto, no Canadá, não conhece quase ninguém na cidade e também... No momento, ela trabalha entregando DVDs pra Netflix. DVDs pra Netflix. Cara, isso é genial, porque no filme que serviu de inspiração pra esse anime, a Ramona trabalha entregando os DVDs pra Amazon. Só que é óbvio que a Netflix ia mudar isso na adaptação. Mas aí, no dia seguinte, o Scott tem um plano pra conseguir se encontrar com a Ramona de novo. Já que ela trabalha entregando DVDs pra Netflix, ele vai simplesmente encomendar um DVD e esperar que ela venha entregar pra ele. Nessa aí, ele usou todo o QI que ele tinha, na moral. Então ele espera muito tempo, então finalmente esse dia chega. E a melhor parte é que ela reconhece ele literalmente como o cara do Sonic. E isso é impagável demais. Mas aí ela fala, beleza, tu é o cara lá da festa, mas toma aqui seu filme que eu tô indo embora. Mas aí ele fala, peraí, por acaso você não quer sair qualquer dia desses? Aí ela respondeu, você quer um encontro comigo? Ah, por que não, né? Meu camarada, ela aceitou. Aulas de como chamar alguém pra sair com Scott Pilgrim. Então, nesse famigerado encontro, tem mais uma das diversas cenas que são exatamente iguais às do filme. Ei, tá parado aí por quê? Ué, eu tô te esperando. Por que você tá parado aí? Eu tava aqui te esperando. Ah, foi mal, é que eu achava que você era legal demais pra chegar na hora. Bom, achou errado. E nessa volta que eles dão, eles falam sobre um monte de coisa. Ela fala como era a vida dela em Nova York e tal, e pá. Mas aí, uma coisa surpreendente. Tem alguém observando os dois bem de longe. A gente, a princípio, não sabe quem é, mas gera um mistério. Mas isso vai ficar pra depois, porque no meio da conversa caiu uma neve muito forte, então eles correm pra procurar abrigo. E eles chegam até a casa da Ramona. E como o Scott ia acabar congelando lá fora, a Ramona deixa ele passar essa noite na casa dela. Uma noite que, ao que tudo indica, foi muito boa, né? Porque quando o maluco vai embora, ele tá assim. Ele estava simplesmente transbordando felicidade. Mas antes de sair da casa dela, ele a convidou pra ir no show da banda dele. Eles são péssimos tocando, mas ela aceita, né? Porque ela tá muito afim. Agora ele só vai ter o problema de terminar com a outra garota que ele tava saindo, que na verdade eles nem estavam namorando de verdade, mas ela acha que sim, então ele vai ter que esclarecer as coisas. Então mais tarde, naquele mesmo dia, é chegada a hora do show e o Scott tá num dilema, porque ele tem que acabar o lance com a Knives, tem que falar com a Ramona e as duas coincidentemente chegam na mesma hora pra
falar com ele. Então ele entrou num eminente desespero e saiu correndo. Enfim, ele só ganhou um tempo, mas em algum momento ele vai ter que enfrentar esse problema. Mas aí beleza, chegou a hora do show, eles começaram a tocar, tudo parecia a mil maravilhas, quando do absoluto nada surge um cara pra atacar o Scott. E sim, exatamente como acontece no filme. Então o Scott pergunta pra aquele cara misterioso por que ele tava fazendo aquilo. Aí o cara falou, ué, você não leu a carta que eu te mandei? Aí o Scott fala que leu, mas leu por cima, assim, não prestou muita atenção. Aí o cara explica que existe uma liga dos ex-namorados da Ramona e que ele vai ter que derrotar todos se ele quiser namorar com ela. E são precisamente 7 ex-namorados que ela tem. Apesar de ser uma coisa totalmente esquisita, o Scott pensa, ah, se é isso que eu tenho que fazer pra namorar a Ramona, então vou fazer. Então é nesse cenário que parece que veio diretamente do Street Fighter, o Scott começa a lutar. Sob o olhar do necromante, a escada prateada vai se erguer. As pessoas maravilhas. E depois de uma gigantesca explosão, o episódio simplesmente nos dá a entender que o Scott foi de base. E o final do episódio é esse, todo mundo fica em choque e o episódio acaba. Caracas. E é nesse ponto que o anime começa a se diferenciar muito do filme. Porque no filme o Scott venceu a luta contra o cara. Então aí fica a pergunta, né? Será que o Scott realmente se foi? Os próximos episódios irão nos dizer isso. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Valeu e falou!